Amém. Boa noite, irmãos. Realmente é um prazer estar aqui. E eu fiquei impressionado com o tema, o título da igreja é Igreja Batista Central do Palmeiras, mais que uma igreja. Bom, já que é uma família, eu decidi então mudar um pouquinho a estética aqui da pregação. Eu queria talvez ter uma conversa com vocês, uma conversa de família. Uma conversa de família. Por isso que eu tirei o pedestal, para eu poder ficar bem à vontade e não ter nada entre nós. Uma conversa de família. Uma igreja que comemora 39 anos é uma igreja que precisa fazer algumas reflexões. Uma família que comemora 39 anos é uma família que tem que fazer algumas reflexões. E essas reflexões eu pensei em trazer para vocês, quem sabe para a gente pensar junto aqui, e você ir para casa muito mais pensando, refletindo, do que com algo tão certo, tão bonitinho, tão redondinho para você executar. Em outras palavras, ao invés de ter uma resposta pronta, eu quero sugerir para você reflexões bíblicas sobre uma família que comemora 39 anos. E para começar a nossa conversa, eu convido você a abrir Mateus 16, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Eu gostaria que você me acompanhasse em todos os textos que eu vou ler aqui. Confira tudo que vai ser dito. Deixa a palavra falar ao seu coração. Vamos ver o que Deus tem para nós nessa conversa de família. Mateus 16, verso 18 diz assim: palavras de Jesus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou do Hades, não poderão vencê-la, ou não prevalecerão contra ela. Tenho certeza que você já ouviu esse texto em algum momento, né? Agora eu vou ler novamente esse texto, só que eu gostaria que você olhasse para mim, ao invés de olhar para o texto escrito. Vamos ver se você consegue entender um pouco melhor esse versículo. Eu sou Jesus, e esse pedestal aqui com as águas, com os copinhos de água, é Pedro. Aí Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Porque tem uma outra linha de interpretação que diz o seguinte: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Talvez seja por isso que a Igreja Católica diz que Pedro foi o primeiro Papa. Está na interpretação desse texto. Tudo depende de como você interpreta, está vendo? Um movimento muda todo o sentido. História de família é assim também. Quando um pai tem que avaliar o que dois filhos fizeram e cada um tem uma versão, é complicado, não é? Eu tenho um irmão mais novo e de vez em quando a gente aprontava, só que assim, a gente dava um jeito do outro pagar mais do que o primeiro. E aí na hora de contar a história para o pai, a gente contava um pouquinho diferente para dizer que o outro ele era mais culpado que o primeiro. Então o pai de vez em quando tem que ter uma habilidade ninja, assim, tem que ter um dom do Espírito Santo para discernir quem está falando a verdade e quem está falando mentira, né? Tudo depende da interpretação. Mas o que eu quero sublinhar nesse texto de Mateus, não é essa parte de Pedro, isso aqui só foi para esclarecer para você. Como eu disse, nós estamos numa conversa de família, então, conversa de família tem essas coisas, a gente vai abrir parênteses de vez em quando para fazer alguns comentários. Eu quero sublinhar nesse texto a parte que diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Apesar de ser uma palavra de Jesus, na prática eu não consigo ver isso ainda. O que eu vejo? Eu vejo a igreja segurando a porta e o inferno gigantesco, quase que vencendo a igreja. E a gente sempre vence aos 47 do segundo tempo. Sendo que o texto sagrado está dizendo o contrário. Está dizendo que é a igreja que está marchando e é o inferno que está lá tentando segurar a porta. O texto diz isso. Mas na prática, irmãos, infelizmente, eu não vejo a igreja assim. Eu não vejo essa família de Deus chamada igreja assim. E por que eu não vejo?
Vamos lá, vamos fazer alguns comentários do porquê que eu não vejo. Às vezes eu tenho a sensação que a igreja ela está muito atrasada para o seu tempo. O mundo está discutindo algumas coisas e a igreja parece que ainda fica na idade média. Século XV, XVI. Estamos no século XXI, com demandas do século XXI, e a igreja ainda fica no século XVI discutindo questões do século XVI. Eu estou sendo gentil com o século XVI, porque eu acho que às vezes a gente vai para o século I, II, III depois de Cristo. A igreja parece estar sempre um passo atrás, ou passos atrás. A tecnologia avança, e nós somos os últimos a conversar sobre o assunto. A medicina avança, e nós somos os últimos a conversar sobre o assunto. Não é da minha época, não é do meu tempo, mas os irmãos mais antigos vai lembrar de um tema polêmico da igreja. Aquele anticoncepcional para as mulheres. Isso deu um bafafá na época. Hoje, no curso de noivos, a gente recomenda. Olha só, mudou, né? Nós temos demandas sociais do nosso tempo, que a igreja tem dificuldade de dar resposta, porque a igreja tem essa mania, e já que a gente está em conversa de família, eu vou dizer, essa mania feia, de ficar presa no passado e ficar discutindo coisas do passado, ao invés de ler as Escrituras e aplicar as Escrituras para hoje. Da última vez que eu disse isso para um grupo de jovens, um jovem levantou e disse assim: pastor, suas palavras são perigosas. Eu falei: por que são perigosas? Pastor, as suas palavras são perigosas porque parece que a gente tem que abrir mão da Bíblia e conversar sobre filosofias do nosso tempo. Eu falei: onde é que eu disse isso? Onde é que eu disse isso? Muito pelo contrário, eu não estou pedindo para a gente abrir mão das Escrituras. Pelo contrário, eu estou pedindo para a gente aprender a ler as Escrituras para hoje. Não é a palavra de Deus, irmãos? Se é a palavra de Deus, você pode ler o mesmo texto bilhares de vezes, e esse texto sempre vai trazer algo novo para você, porque esse texto é vivo, essa palavra é viva. Então, se sempre vai trazer algo novo, a gente consegue ler o texto que foi escrito há séculos atrás, aplicar esse texto hoje para as demandas do hoje. Vamos dar outros exemplos. Homossexualidade. Eu ouvi de um outro jovem, que é o pecado do momento. É o que dá polêmica, discussão. E aí, tem gente que entra na discussão nesse assunto, né? Vai discutir esse assunto, mas nunca sai do lugar, nunca toma posicionamento. É engraçado, estava falando sobre isso com a minha igreja certa vez, e aí surgiam perguntas dos irmãos, né? Tal, isso aqui, pastor, o que você está sugerindo? Tem que tomar cuidado com isso, e tal, e tal. E uma irmãzinha, idosa já, no cantinho, não participou da discussão. E aquilo me inquietou. Por quê? Porque ela é idosa, e esse assunto, por não ser da época dela, assim, poderia gerar inquietação. Ela não participou, pelo contrário, ela chorou no canto. Aí depois eu descobri por que chorou no canto. É porque dentro da família tem um caso desse. Aí quando dói na gente, é diferente. Quando acontece com a gente, é diferente. Mamães, quando acontece com o filho da gente, é diferente. E como eu fui professor por 10 anos no Colégio Batista, já participei de várias reuniões de pais, e eu já enfrentei vários pais na escola. Quando os pais chegam para discutir uma coisa que é geral, tranquilo. Mas quando os pais chegam para discutir uma coisa do seu filho, é diferente. Porque quando acontece com a família da gente, é diferente. E eu não estou dizendo que isso está errado, não. Só estou dizendo que isso mostra o quanto que o fato de você amar faz você ter uma visão diferente do fato.
Enquanto a igreja, de forma geral, quando eu falo igreja aqui, eu não estou falando do corpo de Cristo, estou falando da instituição. Porque a instituição, Igreja Batista Central do Palmeiras, está completando 39 anos. O corpo de Cristo a gente não mede cronologicamente, a gente mede de outra maneira. Então a instituição, IBCP, assim que fala, né? Vou resumir para ficar mais fácil. A IBCP tem 39 anos, a instituição. Enquanto a instituição, a Nova Vida, a minha igreja lá, que eu sou pastor, fica discutindo na superfície, dentro da mesma igreja nós temos pessoas que estão discutindo o mesmo assunto, só com o coração ferido, porque dentro de casa está enfrentando os seus dramas. Enquanto a gente de um lado fica discutindo teoria, de outro lado tem pessoas sangrando, a alma sangrando, precisando de uma palavra do Senhor que traga esperança. E para mim, irmãos, uma igreja relevante para o seu tempo é uma igreja que lê a Bíblia e aplica a Bíblia para o seu tempo, para curar corações, para sarar feridas da alma. Discutir teologia é bom, eu particularmente gosto, mas é para um grupo seleto. Para discutir teologia tem para casa, você tem que ler algumas coisas para depois chegar e discutir. Discutir teologia com eu acho, é uma discussão muito pobre, é uma perda de tempo. Se você quer discutir teologia, estuda, reúne os interessados e discuta, aí é bacana. Mas se você vai discutir sobre a vida, rasgue o seu coração e ame. A pergunta de uma irmãzinha que tem a sua filha, e essa filha tem um namorado, a pergunta que essa irmãzinha me fez uma vez foi o seguinte: pastor, como é que eu vou cuidar da minha filha? Essa é uma pergunta que uma família de Deus tem que responder, irmãos. A gente tem que dar um caminho. E divórcio? O índice de divórcio só cresce. Apesar dos números de igrejas evangélicas crescerem no Brasil. Está meio esquisito, né? Cresce o número de igreja e aumenta o número de divórcios. Que isso? Que esquisito. Com a mesma rapidez que muitos jovens querem se casar, também querem se divorciar. Raro encontrar um casamento ou um casal que esteja lutando pelo seu casamento. É a crise do nosso tempo, que eu acredito que o pastor Ismael já explicou para vocês aqui, pós-modernidade líquida. Parece que os valores foram diluídos, sendo que os valores deveriam ser as coisas mais sólidas da nossa vida. Famílias com os valores diluídos são famílias que constroem a sua casa na areia. Conhece essa história de Jesus? Sermão da Montanha, lá no finalzinho, capítulo 7 de Mateus. O construtor prudente é aquele que constrói a sua casa na rocha, nos valores eternos, porque quando vem a tempestade, e todas as casas passam por tempestade, crente ou não crente, todo mundo passa por problema. Quando vem a tempestade, o diferencial não está na tempestade, o diferencial está na base, no alicerce da sua casa, da sua família. Se vai cair ou não, tudo depende da base. Tudo depende da base. Então, voltando para o texto aqui de Mateus, quando eu leio o texto, eu vejo uma incompatibilidade com a igreja atual. Parece que a igreja atual está assim, sofrendo com os ataques do inferno, de tal maneira que está quase sendo vencida pelo inferno, enquanto o texto diz que a igreja de Jesus é aquela que vai marchando, e o inferno tem uma preocupação horrorosa, porque nada derruba a igreja, nada impede o avanço da igreja, e quem tinha que estar com dor de cabeça, preocupado, é o inferno e não a gente. É isso que eu enxergo nesse texto. Mas vamos continuar a nossa conversa de família. Agora eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas. Lucas 24. Jesus e alguns discípulos a caminho de Emaús. Você conhece essa história?
Jesus já morreu, já ressuscitou e ele se encontra com alguns discípulos, só que os discípulos não o reconhecem como Jesus. Eles estão a caminho dessa cidade chamada Emaús. E eu quero destacar alguns pontos aqui para vocês. O primeiro ponto está nos versículos 20 e 21. Vamos ler. Os chefes dos sacerdotes... deixa eu abrir um parênteses aqui. É que Jesus e os discípulos estão conversando e Jesus está fazendo uma que não está sabendo de nada que aconteceu e está perguntando para os discípulos assim: ei, por que vocês estão assim abatidos? Aí os discípulos: você não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Só você que não sabe? Aconteceu o quê? Aquela carinha de bobo que Jesus faz, né? Aconteceu o quê? Aí eles vão explicar para Jesus, e parte da explicação é o versículo 20 e 21 que você vai ler comigo agora. Vamos lá. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Qual que era a expectativa dos discípulos? Que Jesus ia chegar assim de voadora contra Roma e derrubar todo mundo, resolver a parada no estalar de dedos, porque ele é o Filho de Deus, o Messias. O que Jesus faz? Ele se entrega. Não, Jesus, nós queremos um general. O nosso general é Cristo. A gente canta isso na igreja, eu cantava antigamente. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. A gente cantou isso, Jesus. Aí o Senhor aparece no Evangelho se entregando e morrendo. É a frustração dos discípulos, a mesma que muitos de nós temos. A mesma. Só que isso mostra como os discípulos são infantis, crianças. Quando a gente é criança, a gente aprende a história de Davi e Golias. Não é assim? Aí um garotinho ou um homem pequeno, mas para criança a gente fala que é garotinho, e aí pega lá a pedra e joga contra o gigante Golias. Eu não sou bom para fazer de gigante, né? Mas se o Yerson estivesse aqui seria melhor, é mais alto assim. E aí a pedra chegou, e aí Davi venceu em nome do Senhor, e aí as crianças aprendem que Davi é o grande herói. Fantástico. Só que o seu filho aprende isso aqui no IBC Kids. Chega depois do culto, no carro, ou indo para casa: papai, aprendi isso aqui hoje, Davi, Golias e tal. Sério, filho, que legal, que top, sensacional. Quando você chega em casa, põe o seu filho para dormir, você entra no quarto, você vai conversar com a sua esposa sobre as contas que você precisa pagar essa semana e você não tem dinheiro. O seu filho não sabe, ele não entende que a vida é dura, ele está na fase da inocência ainda. E é claro que você não vai chamar ele para essa conversa, você quer poupar o seu filho, você ama o seu filho. Você prefere chorar com a sua esposa, chorar com o seu marido, do que ver o seu filho chorando. Então deixa ele pensar que é isso mesmo, a gente sempre vence. Deixa pensar. Mas aí o menino cresce, vira adolescente, se apaixona e recebe um não na cara. Decepção. Frustração. Eu pensei que quando a gente falava com Deus, tudo ficava bonitinho, papai. Eu pensei que quando a gente buscava a Deus em primeiro lugar, tudo ficava redondinho, lindinho e tal, a gente não tinha mais problema. E por que eu estou sofrendo isso, papai? Por que eu estou sofrendo isso, mamãe? E qual que é a resposta que você dá? Você dá o seu abraço. Alguns vão dizer: vai passar, filho. Já passei por isso. É fase. Os discípulos ainda eram infantis. Tinham a ideia de Jesus infantil, o superpoderoso que sempre vence todas, não precisa morrer. O que Jesus está tentando mostrar para eles aqui? Ei, vamos crescer? Vamos lá, família, ou mais que uma igreja, uma família, vamos crescer? Se você vem aqui aos domingos para procurar uma bênção especial para você sempre vencer,
você está no lugar errado. Aqui você está aprendendo a viver, com as pancadas da vida, com as derrotas, com as vitórias. Isso é igreja. Isso é igreja. Talvez a igreja, talvez não, a igreja deveria ser esse local de refúgio. Ah, refúgio, lembrei de outro texto, gente. Quando Jesus fala que nós somos a luz do mundo. Vamos ler esse texto? Mateus capítulo 5. Vamos lá. Depois a gente volta para Lucas, para terminar. Mateus capítulo 5, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Jesus, hein? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Olha o paralelo que Jesus faz com a luz do mundo e cidade construída sobre um monte. Jesus está dizendo o seguinte: vocês são a luz do mundo como se fosse uma cidade construída no alto de um monte. Recentemente eu fui para o Espírito Santo pregar, e eu fui numa cidade do interior do Espírito Santo. Quando eu cheguei lá, uma cidade católica, uma cidade pequenininha, mas muito católica. Quando você chega na cidade, a igreja católica está no alto, assim, ó. Você vê a igreja católica de qualquer lugar da cidade, está no topo, chama atenção. E aí a igreja católica colocou algumas luzes lá, e à noite o negócio brilha, ilumina a cidade praticamente, o negócio é sensacional. Jesus está dizendo: olha, vocês são a luz do mundo. É como se vocês estivessem no alto de um monte, iluminando a cidade. Só que a gente ilumina, ou melhor, a luz só é notada nas trevas. Concordam? Só que a gente não quer as trevas. A luz só é notada no meio do caos, irmãos. Quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, é porque nós somos os luzeiros de Deus nas trevas onde jaz o maligno. A igreja está plantada nessa terra, nessa escuridão. E a igreja, para esse bairro, para essa cidade, deveria ser o grande luzeiro. O G interagiu aqui. O G é um cara muito próximo dos políticos da cidade, do estado e do país, né? Vocês perceberam aqui. E como eu sei que ele é um cara da comunicação, eu não duvido que ele tenha o telefone do Zema, eu não duvido. Mas vamos imaginar, e agora papo sério, vamos imaginar que um dos nossos governantes, não importa o escalão aí, se é municipal, estadual ou federal, se um dos nossos governantes tivesse uma dúvida cruel de como agir e como interagir com uma demanda da sociedade, e esses líderes chegassem aqui, na IBCP, nessa igreja que é mais que uma família, ou mais que uma igreja, uma família, e perguntassem para vocês, como que eles deveriam agir naquela situação, nós teríamos uma resposta? Ou nós seríamos partidários? Porque foi isso que eu vi nas eleições do ano passado. Eu tinha que tomar um cuidado enorme com alguns exemplos que eu usava no púlpito, porque senão alguém da plateia diz assim: ah, de direita, ah, de esquerda. A Bíblia era só uma desculpa, porque deixava o texto aberto e ficava assim: vamos ver, o que ele vai falar? Se ele é bolsominion ou petralha? Irmãos, eu fiquei com nojo desse negócio. Como a gente está em conversa de família aqui, eu vou rasgar com os irmãos. Eu fiquei com nojo desse negócio. Gente usando o óculos da política para explicar o evangelho, sendo que tinha que ser o contrário. A gente tinha que usar os óculos do evangelho para tentar explicar a política, é isso. Quando a gente é luz do mundo, nós atraímos as pessoas que estão nas trevas, porque a luz do mundo, esse luzeiro que está no alto da cidade, ou iluminando a cidade toda, deve chamar a atenção daqueles que estão nas trevas. Mas é triste quando eu chego numa repartição pública, e eu me apresento como pastor, e alguns olham para mim assim, tipo, preconceituoso. Será que esse pastor é preconceituoso? É difícil quando eu vou fazer um trabalho voluntário com moradores de rua, e chegando lá, eu me deparo com homossexuais, moradores de rua,
homossexuais. E aí eles estão me vendo com uma Bíblia na mão, eles ficam assim, ó, parecendo uma criança coada. O que esse pastor vai falar? Será que ele vai se importar com o meu coração ou vai se importar com a minha opção sexual? Foi isso que eu vi, aliás, é isso que eu vejo nos meus trabalhos voluntários, quando eu me deparo com moradores de rua. Participei recentemente de um programa chamado 30 Dias Sem Drogas, com moradores de rua. Fui convidado para dar uma palestra não, para trazer uma mensagem bíblica. Os organizadores falaram assim: pastor, por favor, traga uma palavra de Deus para esse pessoal. Falei, para já. Fui, cheguei lá, encontrei de tudo. E o nosso objetivo era ficar 30 dias sem drogas. Estamos no meio da campanha, faltam mais 15 dias ainda. 30 dias sem drogas. Quando eles chegaram e sentaram lá para me ouvir, dava para ver os olhinhos deles esbugalhados assim: o que esse pastor vai falar para a gente? Aí um deles tomou coragem e falou assim: qual que é o seu vício? Porque nós estamos na miséria, a gente tem vício químico, é outro nível. Qual que é o seu vício? Aí eu falei com eles: o meu vício é pornografia e eu luto contra isso todos os dias. Ao invés de tentar passar a ideia que eu não tenho problema nenhum, eu tentei chegar perto e falar assim: estamos juntos. Eu sou miserável, vocês são miseráveis, todo mundo é miserável, e se a gente não se ajudar, a gente não bate a meta dos 30 dias. Estamos juntos. Aí depois que eu dei a palavra, alguns vieram me procurar. Ô pastor, palavra boa, obrigado. Vou conseguir, já fiz isso algumas vezes, já fiquei 2 anos limpo, mas escorreguei de novo e foi horrível. Mas dessa vez eu vou conseguir. Lá, meus irmãos, eles vibram com um dia de vitória. Um dia sem drogas, festa. Quando eu leio que nós somos a luz do mundo, eu fico imaginando como é que eu consigo iluminar essas pessoas com aquilo que eu tenho, com os meus dons e talentos. Eu fico me perguntando o tempo todo. Eu sou pastor de uma igreja, e eu não sei se vocês sabem um pouquinho de administração da igreja. Como eu disse, a gente está numa conversa familiar, e conversa familiar tem de tudo, né, gente? Até sobre administração. Eu não sei se você sabe, mas a prefeitura de Belo Horizonte, não só de Belo Horizonte, outras prefeituras também, exige da igreja um documento para que a igreja seja isenta do IPTU. Por lei, a igreja tem esse benefício, mas a igreja precisa provar que é a igreja. Um título do documento que você tem que entregar para a prefeitura entender que você é a igreja, que a Nova Vida é a igreja. Declaração de relevância social. Eu tenho que provar para a prefeitura que eu não estou aqui só para fazer culto. Eu tenho que provar para a prefeitura que eu não estou aqui para reunir no domingo e só fazer auê, festa e tal. Não estou dizendo que a gente faz isso, só estou dando um exemplo para os irmãos. Se a gente não tiver quarta solidária, como os irmãos têm, glória a Deus por isso. Se a gente não abrir o espaço da igreja para atendimento psicológico, se a gente não ir na rua e resgatar as crianças, né, Yerson? E trazer as crianças para perto e ter uma estrutura digna para as nossas crianças, a gente não está fazendo diferença nenhuma nessa cidade. Nenhuma. Nós somos uma lâmpada apagada. Nós somos uma vela apagada. Nós não estamos iluminando nada. É mais uma igreja em Belo Horizonte. E se tem um negócio que é lotado em Belo Horizonte, é a igreja, cara. Vindo para cá, eu perdi a conta. Eu fiz um exercício, falei, vou sair de casa hoje, vou lá para a IBCP e vou contar quantas igrejas tem. Eu perdi a conta.
Aí quando eu chego aqui, eu olho para toda essa estrutura, todo esse envolvimento dos irmãos para fazer as reformas. Eu espero que os irmãos alcancem os seus objetivos, porque a gente tem que ter uma estrutura cada vez melhor para receber as pessoas, para receber as crianças, receber os idosos. Mas eu fico pensando, IBCP, será que é mais uma igreja? Como o Ismael me apresentou aqui, também sou amigo dele. Ele é meu amigo e eu sou amigo dele. Somos confidentes. Conheço o suficiente do coração do Ismael para saber da seriedade dele como pastor. Aí eu vejo esperança. Se os irmãos não sabem, o Yerson é meu padrinho de casamento. Considero o Yerson como um grande conselheiro. Está aqui com vocês. O G, amigo do peito. Já choramos muitas vezes juntos. Somos amigos. O pastor Daniel Ventura, que esteve com os irmãos aqui, grande amigo. Há esperança quando eu vejo líderes que se importam com as pessoas. Mas hoje eu estou aqui para chamar a sua atenção para que essa igreja seja cada vez mais relevante, sendo luz aqui, luz aqui. Porque a gente tem que dar uma resposta para as demandas do nosso tempo. Vamos voltar para Lucas 24 para a gente concluir a nossa conversa aqui, familiar? Vamos lá. Lucas 24. Versos 25 e 26. Palavras de Jesus. Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Olha a explicação que Jesus dá para os discípulos. Aqueles infantis que achavam que Jesus era o super-herói, que só ganhava e nunca perdia. Jesus está dizendo: vocês não conhecem as Escrituras? Resposta dos discípulos: conheciam as Escrituras. Eles conheciam as Escrituras, gente. Eles conheciam o Antigo Testamento de ponta a ponta. Mas por que eles não entenderam o processo de morte, crucificação e ressurreição de Cristo? Por quê? Porque eles tinham a palavra na cabeça, mas não tinham a palavra no coração. É isso. É por isso que quando aparece um irmãozinho que tem a Bíblia de cor, que cita versículo e tal, aqueles versículos do Antigo Testamento que você nem acredita que existe, e ele cita, eu admiro. Mas depois que o irmão cita os versículos de cor, daqueles textos que a gente mal lê, eu dou mais um passo com ele e falo assim: muito bem, meu irmão, cadê o seu coração? Essa palavra foi para o coração ou está na sua cabeça só para você provar que tem uma mente boa para decorar texto? É isso que manda, irmãos. É quando a gente pega a palavra que está na cabeça e coloca no coração. É isso que transforma a nossa sociedade. É isso que faz da igreja uma igreja relevante. É quando uma igreja pega a palavra que está na cabeça e coloca no coração. É isso. Por que é mais que uma igreja? Eu fico pensando, mais que uma igreja, uma família. É porque família é coração. Família é coração. Não tem, um roteiro, um checklist para dizer que assim tem que ser a estrutura de uma família. A gente tem os princípios e valores eternos que a gente não abre mão. Agora, cada família é de um jeito. Você chega na casa de um, está todo mundo avacalhado. Ninguém se preocupa muito, assim, com muita arrumação. Você chega na casa de outra família, impecável, você tem vergonha de entrar lá, porque você está sujo. Cada família tem um jeito. E você tem que lidar com isso. Você que é pai e mãe de mais de um filho, cada filho é um planeta diferente. É um mundo diferente. E você tem que aprender a lidar com isso. Uma vez um pai chegou para mim e falou: pastor, estou com meu filho aqui, ele já tem 4, 5 anos, a gente decidiu engravidar de novo. Eu falei: já estou treinado, pode vir mais 3 que eu dou conta. Veio o segundo, meus irmãos, o menino chegou assim turbinado, ele subia as paredes e tal, e dava pirueta e tal, aquela coisa toda, e os pais calminhos, serenos, assim: meu Deus, ele puxou quem, Senhor? É isso chama família. Família tem dessas coisas. Aí Jesus está dizendo aqui: vocês conhecem as Escrituras, mas não levaram as Escrituras para o coração. Por isso que vocês não estão entendendo nada que está acontecendo ao redor de vocês.
Vocês estão indo na igreja todo domingo, se impressionam com a palavra do pastor, mas não levam a palavra para o coração. Se não levar para o coração, você está perdendo o seu tempo aqui. Grava isso. Só faz sentido você estar aqui quando você entende a palavra e vive a palavra. É isso. Agora, para fechar esse diálogo com Jesus aqui, Jesus poderia ter se apresentado como um super poderoso Deus. Eu vou representar isso de forma nerd. Hadouken. Só os jovens riram, né? Os mais velhos, que isso? Então, é um poder que você solta assim com a mão, assim, para quem é do videogame aí. Jesus poderia chegar para esses discípulos e falar assim: eu sou o Messias, eu ressuscitei. Não, que isso, Jesus? Não, nada a ver, você não é Messias que nada. Quer ver? Hadouken. Jesus poderia pegar um camelo passando e falar assim: vou levitar ele agora. Jesus não solta nenhum poder. Jesus não mostra nenhum poder miraculoso para dizer que ele era o Messias. Sabe o que Jesus faz? Você vai ler comigo agora. Acompanha aí. Nossa, prepare aí, gente. Vamos lá. 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O que Jesus faz ao invés de soltar poder, ao invés de soltar Hadouken? Ele pega as Escrituras e vai ler de novo com os discípulos. Mas agora eles estão com outro óculos. Quem fica esperando um Jesus miraculoso, poderoso no sentido que só faz milagre, que só faz você vencedor e você nunca vai passar por derrota nenhuma, quem fica ensinando isso é falso profeta. E de falso profeta o nosso tempo já está muito cheio. Muito. Falso profeta atrai multidões. Multidões estas que estão interessadas apenas nos milagres e não no Deus dos milagres. E ainda tem dinheiro nesse negócio. É por isso que algumas pessoas chegam para mim e falam assim: igreja dá dinheiro, hein, pastor? Pastor, igreja hoje é um bom negócio. Para o falso profeta é. Mas para aqueles que procuram viver o evangelho de verdade, não. A gente vive de oferta, irmãos. Os irmãos chegaram até aqui e precisam fazer mais coisas, como o G bem explicou, com o dinheiro de cada um de vocês. É luta. Se você tem mais condições, dê um pouco mais. Não tem muitas condições, dê um pouco menos. Não importa, mas todo mundo tem que ajudar. Faz parte. Na nova vida é a mesma coisa. É coração, oferta. Porque o Jesus que nós apresentamos aqui não é um Jesus popstar. É um Jesus que está nas Escrituras Sagradas. A começar de Moisés e os profetas. Jesus apresentou para eles tudo que deveria ter acontecido com o Messias. É isso. Será que está ficando claro o que uma igreja de 39 anos precisa pensar e refletir? Ela precisa ser luz do mundo. Ela não pode ter medo do inferno. É o inferno que tem que ter medo dela. Uma igreja que completa 39 anos é uma igreja que não é mais criancinha, infantil. É uma igreja madura, que sabe que vai levar pancada na vida, mas vai permanecer firme, porque está fundamentada na rocha, que é Jesus Cristo. Pode balançar um pouquinho e tal, mas está lá. Uma igreja fundamentada na rocha é uma igreja onde tem famílias sustentadas por Jesus, guardadas por Jesus. Uma igreja fundamentada na rocha, quando aparece um casal na beira do divórcio, a igreja se mobiliza em oração, faz um movimento espiritual gigantesco. Por quê? Porque a igreja prioriza a restauração do casamento. É isso. Uma igreja de 39 anos, que completa 39 anos, precisa ter a dimensão do seu tempo. Uma igreja de 39 anos, no momento pós-moderno que vivemos, tem que saber como lidar quando chegar um trans aqui.
Alguém que fez a cirurgia de mudança de sexo. Qual banheiro ele vai usar? Uma igreja, que é mais que uma igreja, uma família desse tempo, precisa inquietar o seu pastor, procurar o seu pastor, para que ela tenha resposta para o seu tempo. Eu estou falando isso com muita tranquilidade, porque eu sei a linha do Ismael. Eu sei que ele está aberto para as demandas do tempo, do nosso tempo. A gente vai tratar essas pessoas que fizeram opção sexual, outra opção sexual. Como que a gente vai cuidar dessas pessoas? A gente vai tratar como um ratinho de laboratório? Vamos experimentar? É assim que você fala? É assim que você trata o mentiroso? É assim que você trata alguém que está lutando contra a pornografia como eu, que luto contra a pornografia todo dia? Ou a igreja ama, irmãos? Ou a gente vai cair num legalismo diabólico, julgando pessoas, condenando pessoas, e não iluminando o coração de ninguém, só jogando peso no coração das pessoas. Pecado é pecado para a igreja de Jesus. Igreja não passa a mão no pecado, mas a igreja abraça o pecador. A cena daquela senhora que estava chorando quando o assunto tratado na igreja era a homossexualidade, nunca mais saiu da minha cabeça. Toda vez que alguém me chama, Ismael, para falar sobre igreja, essa cena vem à minha memória imediatamente. Porque para mim, irmãos, essa deve ser a postura da igreja de Jesus hoje. Diante de um problema que uma pessoa está enfrentando, ao invés da igreja condenar, a igreja chora de amor. A igreja chora por amor. As perguntas que eu fiz aqui que você não sabe responder, não tem problema. Fique tranquilo. Eu não tenho todas as respostas. Mas uma coisa eu prometo para todo mundo que chega lá na igreja: se chegou aqui, vai ser amado. E Deus vai fazer a obra. Essa é a conversa de família que eu queria ter com vocês. É festa. Temos que celebrar. Mas eu não estou falando com uma igreja que nasceu ontem. Eu tenho 35 anos de vida. Essa igreja tem 39. Nós não podemos mais conversar sobre coisinhas fofas de crianças. Já crescemos, irmãos. Já crescemos. Vamos orar? Porque eu quero orar por você e orar pela sua família. Orar pela sua igreja. Porque eu sei que não é só a igreja que tem desafio pós-moderno. A sua família também tem. Eu sei que não é só a igreja que tem problema de desistência de pessoas. Dentro da sua casa tem pessoas que não aceitam a sua palavra, não aceitam o seu conselho, não aceitam a sua fé. Eu sei disso. E é por isso que nós vamos orar. Porque uma igreja de verdade é uma igreja feita de famílias feridas, mas cheias de amor. E eu tenho certeza que Deus pode nos ajudar nessa tarefa de sermos relevantes para o nosso tempo. Pai, em nome de Jesus, louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Reconhecemos a Tua soberania. Reconhecemos que o Senhor é o Senhor da igreja. E como diz a Tua palavra, as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Mas Pai, hoje eu queria pedir algo diferente para a IBCP. Eu queria pedir ao Senhor que o Senhor tirasse todo o medo dessa igreja, o medo de avançar. O medo de avançar como igreja de Jesus. Porque quem tem que ter medo aqui nessa história é o inferno e não a igreja. Eu queria também, Pai Santo, pedir ao Senhor que o Senhor tirasse os medos das famílias aqui representadas. Medo dos pais porque não sabem como educar os seus filhos. Medo dos irmãos porque não sabem lidar com as diferenças que um irmão tem com o outro. Em nome de Jesus, Pai Santo, que o Teu Espírito visite as famílias dessa igreja querida e mostre para eles que o inferno está tremendo de medo agora.
porque eles pertencem ao Senhor. E se eles buscarem ao Senhor em primeira instância, em primeiro lugar, o Senhor vai dar o que eles precisam para suportar qualquer tempestade. Renove a fé dos meus irmãos, renove a fé dessas famílias aqui representadas, Pai Santo. Em nome de Jesus, que não seja mais um aniversário da tua igreja, mas que seja um aniversário que faça a igreja pensar e refletir sobre as demandas do seu tempo. Demandas que precisam ser tratadas com amor e graça, e jamais com legalismo, jamais com autoritarismo. Tire de nós, Pai Santo, o achismo, e coloque dentro de nós a certeza de amar o nosso semelhante, como o Senhor tem nos amado. Pai Santo, peço também pelas famílias que nesse exato momento estão chorando, pelas dores que enfrentam há tantos anos, respostas que não chegam, alívio que não chega. Espírito Santo de Deus, visite essas pessoas e console essas pessoas agora. Nós somos a tua igreja, Pai Santo, somos mais que uma igreja, somos tua família, Pai Santo. Abraça esta igreja de uma maneira especial esta noite. Coloque todos no colo do Senhor e diga para eles o quanto eles são amados pelo Senhor, e o quanto o Senhor quer que eles sejam prósperos, o quanto que o Senhor quer que eles sejam fortalecidos na tua palavra para encarar os dramas da vida. Console os meus irmãos que estão tristes nessa noite e estão feridos. Traga esperança para as famílias que não acreditam mais numa mudança, para os casamentos que não acreditam mais numa restauração. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, imploramos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Senhor, é o Senhor da igreja, é o Senhor desta família. Em nome de Jesus, amém.